Olá, meus cumprimentos a todos. Meu nome é Eduardo Viste e vou apresentar a tese de doutorado que tem como título Efeitos do uso prolongado de diferentes tênis de corrida em parâmetros biomecânicos e funcionais de corredores. Esse trabalho teve orientação do professor Dr. Jean Jeremia. A corrida de rua, ela é considerada uma modalidade bastante democrática, devido à sua praticidade em realizar essa atividade. E esse número de participantes nesse esporte tem crescido cada vez mais. Porém, diante da diversidade muito grande de calçados, de tênis de corrida, diversas características, surge-se uma dúvida de como escolher os seus tênis e que características são importantes nesse tipo de calçado. E também por quanto tempo se pode usar, sendo que eles mantenham suas propriedades funcionais. Então surge o problema e uma pergunta é de como se comportam as variáveis biomecânicas e a percepção de conforto de corredores em relação ao tênis de corrida após um grande período de uso. O objetivo geral é avaliar as variáveis biomecânicas de dois tênis de corrida com diferentes durezas da entressola ao longo do seu uso. Os objetivos específicos: avaliar a pressão plantar na região inferior dos pés com dois tênis de corrida, novos e após 300, 600 quilômetros de rodagem, avaliar a taxa de aceitação da força de dois tênis de corrida nesses mesmos momentos, o ângulo de pronação com esses dois tênis nos mesmos momentos e também avaliar a percepção do conforto de corredores ao final de 300, 600 quilômetros de uso dos dois tênis. Então, esse trabalho foi realizado e todas as coletas de dados realizados no LAPEX 2EFID entre novembro de 23 e maio de 2025, com corredores de rua amadores de Porto Alegre e região metropolitana. As características aqui dos sujeitos: sexo masculino, 18 a 50 anos, um ano de prática, mínimo 50 quilômetros semanais, numeração 40 ou 41. Os critérios de exclusão é se caso tivesse algum atleta com lesão no período de coleta ou algum dano nos tênis do estudo. Os tênis eram classificados quanto à sua dureza, o tênis mais macio com a dureza Asker C35 e os tênis mais rígidos com a dureza Acer 50C. Número 4041 na Escala Nacional de Medidas, todas as demais características eram idênticas. Eles foram classificados como macio e rígido. As variáveis analisadas foram distribuição de pressão plantar, através de palmilhas sensorizadas, em que foram avaliadas três regiões do pé, também realizado a taxa de excitação de força, através de plataformas de força triaxiais, e o ângulo de pronação, no qual foram utilizadas 8 câmeras infravermelho, tanto a plataforma de força como o ângulo, a frequência de aquisição foi de 500 Hz. E para avaliação do ângulo de pronação, utilizamos 4 pontos reflexivos em cada membro inferior. Além disso, também foi realizado um questionário com uma escala analógica para avaliar a percepção do conforto dos corredores, em que eles respondiam entre desconfortável e mais confortável em cada uma das perguntas, e esse questionário é respondido sempre a cada 300 quilômetros de uso. Então, o protocolo de avaliação consistiu em 5 visitas ao laboratório, em que nessa primeira visita era feita toda a avaliação se encaixavam esses corredores nos critérios de inclusão, informados sobre toda a sistemática, assinavam um termo de consentimento, e aí eles sorteavam por qual tênis iniciariam os testes, sendo que eles não sabiam qual era o tênis rígido e qual era o tênis macio. Posteriormente, se preparava para a coleta de cinemetria, para posicionamento dos pontos reflexivos, coletava os dados de cinemetria e de plataforma de força concomitante, depois a coleta de dados de pressão plantar. Posteriormente, eram feitas as mesmas coletas com o segundo par de tênis, e esse corredor levava esse tênis para usar nos seus treinos semanais até que ele concluísse 300 quilômetros de uso. É importante salientar que a velocidade dessas avaliações em laboratório foram sempre controladas. E a cada visita, a parte da coleta de dados sempre a realizava novamente com o tênis que o corredor realizou os seus treinos até concluir 300 quilômetros. O controle do volume de utilização era feito através de aplicativos de corrida, em que o corredor, toda vez que ele usava o tênis, ele marcava um código para o pesquisador ir acompanhando essa rodagem. Tinha uma margem para fazer essa rodagem, 300 quilômetros, mais ou menos 5%, e esse uso tinha que ser exclusivamente em asfalto. Os resultados encontrados
Foram encontradas diferenças significativas para a pressão plantar, entre 0 e 600 quilômetros para a região do antepé, para 0, 300 e 600 quilômetros na região do médio pé, e também para 0 e 600 quilômetros na região do retropé, em que a pressão diminuiu com o passar do tempo de uso. Então, aqui as reduções encontradas, tanto para o tênis macio, quanto aqui para o tênis rígido. Já na taxa de excitação de força, não foram encontradas diferenças significativas entre os dois tênis e entre os três momentos. Também não encontramos diferenças significativas entre os tênis macio e rígido e entre os momentos 0, 300 e 600 quilômetros. Já na percepção de conforto, o tênis macio se apresentou mais confortável do que o tênis rígido após 300 quilômetros de uso. Possíveis causas da diminuição da pressão plantar um aumento da área de contato desses corredores com o calçado, o que isso pode ocasionar uma diminuição da pressão, já que, se assumindo que uma força seja constante, uma superfície maior tende a distribuir melhor a carga. Esse aumento pode ter sido ocasionado por uma compactação dos materiais durante o período de uso. Já a taxa de aceitação de força entre os dois tênis, o que pode justificar é que alguns estudos trazem que pequenas variações das angulações de entrada do tornozelo, joelho, no contato do pé com o solo, podem alterar possíveis funcionalidades desses calçados ao longo do tempo. Já o ângulo de pronação, alguns estudos trazem que o que talvez teria uma maior influência em relação à pronação seria o tempo de ocorrência desse movimento de pronação, que isso teria uma relação mais direta com o controle de movimento, e não a magnitude desse ângulo ao longo do tempo de uso. Já a percepção de conforto, alguns estudos também trazem que tênis com entressola macia foi mais confortável do que comparado com uma entressola intermediária ou mais rígida, e que os corredores teriam capacidade de discernir diferenças de aproximadamente 6% nas propriedades de amortecimento em diferentes tênis de corrida, percebendo maior conforto nas condições com maior capacidade de impacto. Então, podemos concluir que a pressão plantar reduz ao longo do tempo do uso do tênis, tanto com o tênis macio quanto com o tênis rígido, que o tênis macio foi mais confortável do que o tênis rígido após 300 quilômetros de uso, e que a taxa de aceitação da força e o ângulo de pronação não mudam quando comparado os dois tênis, macio e rígido, e entre os momentos 0, 300 e 600 quilômetros de uso. Esse estudo também trouxe algumas limitações, já que ele foi feito exclusivamente com homens, não sendo possível generalizar os dados para mulheres. Não foram também processados e apresentados dados referentes à área de contato e ao pico de força, variáveis essas que poderiam fornecer uma compreensão mais abrangente sobre a diminuição das cargas durante a corrida. E também não foram avaliados parâmetros cinemáticos dos membros inferiores, como, por exemplo, ângulos do joelho, tornozelo e quadril. Também não foram avaliados a ativação muscular, variáveis que poderiam nos elucidar um pouco mais sobre essas adaptações neuromusculares ou ajustes posturais capazes de influenciar diretamente os desfechos analisados, como a pressão plantar e a taxa de aceitação de força. Agradeço a todos, muito obrigado pela atenção.